Oi, gente, tudo bem? Cheguei. Vamos lá. Essa semana nós estamos falando sobre livre-arbítrio, sobre exercício da paciência. E vamos findar, não a semana, mas os 3 primeiros, vídeos. Porque o direito da escolha é nosso, mas o direito de escolher o que recebemos não é nosso. É como um presente da vida. Nós simplesmente quando chega. É que os aniversários agora estão muito modernos, não é mesmo? Não, gente, eu já fui a aniversário, que a aniversariante decide o que você vai dar. Gente, se é presente, como eu escolho o meu presente? Sabe, a pessoa casa e a pessoa faz uma lista do que ela vai ganhar. Já fui em casamento, onde a pessoa casa e faz uma lista do que ela quer ganhar, do que ela vai ganhar. É complicado. É complicado, porque primeiro, às vezes você não tem o dinheiro para dar aquilo que ela quer. E sempre é uma coisa assim, né? E outra coisa que foi aquele negócio do presente. Como eu vou querer ganhar um presente se eu escolho o presente? Então eu não ganhei, eu decidi o que eu iria ganhar. Só que na vida não é assim. E a nossa sociedade está ficando muito assim. Por isso eu estou falando sobre isso essa semana, para abrir os nossos olhos. Por quê? Porque nós estamos pensando nas coisas da vida como eu tenho o direito de fazer qualquer coisa e eu tenho o direito de escolher qualquer coisa que eu recebo. Não, na vida não é assim. Você tem o direito de escolher o que você faz, tá? Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de sair por aí batendo nas outras, sair xingando, sair sei lá, cuspindo, empurrando, chega na fila dos lugares, você passa na frente, você não respeita nada nem ninguém, nem no trânsito, em lugar nenhum. Então você tem nem só a obrigação, como direito, como é de você o livre-arbítrio para que você não faça mais, para que você viva como pessoa digna, ou seja, para que você não maltrate ninguém. Agora, o você ser maltratado por alguém, essa não é escolha sua. Esse é do livre-arbítrio de cada pessoa que maltrata. Aí, por exemplo, se o seu vizinho tem mania de brigar com a vizinhança toda, sabe, você não pode escolher, não tem como você escolher, eu vou sair e eu vou pro meu trabalho e vou passar, ou não vou falar com ele, como já não quero falar mesmo, né? Ou então eu passo, bom dia, vou embora e não. Se é o seu vizinho que é o agressivo, o seu vizinho vai vir agredir você, ou vai agredir só se ele estiver bêbado, sei lá, mesmo assim ele ainda agride. Então não é de você, a escolha é da pessoa, ele vai vir agredir. Se a mulher dele é aquela mulher fofoqueira que fica vendo o horário que você sai, o horário que você chega, que fica atormentando a tua vida e da vizinhança toda, você não tem como você fugir dela, né? Ela vai fazer aquilo, porque então não é uma coisa sua. É uma escolha do outro. Agora, quando é você que escolhe, é muito feio. Quando você cai nas suas próprias, assim, sabe, armadilha de fazer fofoca de uma pessoa, de azucrinar a paciência de uma pessoa, de xingar uma outra pessoa, de não respeitar regras nem leis. É muito difícil a gente viver conosco mesmo quando nós praticamos esse tipo de atrocidades para com as pessoas. E aí nós pedimos paciência a Deus. Paciência por quê? Se sou eu quem tem que praticar a paciência. Ora, só pede para Deus que te auxilie durante a lida, né, do dia a dia. E é porque você vai manusear, ou seja, vai lidar, vai tratar com diferentes índoles. Aí você vai, mas saiba que não vai ser fácil. Saiba que parece. Eu já fiz isso, gente, eu já pedi esse tipo de coisa, né? Paciência. Hoje em dia eu evito fazer isso, eu evito ter esse tete a tete com Deus sobre paciência. Porque quando eu peço, eu sinto que tudo acontece de uma vez só, gente.
tudo acontece de uma vez só. Sabe, aí eu brigo com fulano, o fulano briga comigo, o outro já vem também, eu não tenho estrutura. Eu não tenho estrutura. Eu tenho essa coisa assim de que toda vez que eu peço paciência, vem uma enxurrada e eu não consigo conter, eu não consigo lidar com cada emoção. Eu estava até comentando esses dias em enfim, no estudo que eu faço, debatemos muito sobre isso, e eu estava comentando esses dias que é muito difícil, é muito fácil lidarmos com a nossa índole, ou seja, com a nossa emoção. Porque você, né, diminui ali, você aumenta aqui, você acalma lá, você sai, você faz isso, você faz aquilo, mas você não tem controle da emoção das pessoas à sua volta. E quando se junta aquela panela para te azucrinar, ou você tem um autocontrole muito grande, ou então você briga com todo mundo. E aí que entra tal, você não pediu paciência. Ora, se a paciência para lidar com a panelinha, só que aquela panelinha é cheia de emoções, assim, diferentes uma da outra. Um é mais agressivo, outro é menos agressivo, um é irônico, o outro é falso, o outro é isso, o outro é aquilo. E você vai ter que lidar com tudo isso. E aí, como você vai sair dessa? Não vai ser fácil. Não é fácil. E eu já vivi e vivo, né, isso. Então, eu já não peço mais paciência para Deus. Eu falo assim, Deus me auxilia no meu dia a dia, porque eu preciso cuidar assim das minhas emoções, porque eu preciso, sabe? Eu faço um rodo, danado, mas vai cair tudo na mesma coisa. Eu vou ter um monte de coisa que eu não vou saber lidar. Porque não importa a maneira com que você fala, o que importa é o que você pede, né? Não importa se você fala assim, ai Deus, sabe o que é? Me ajuda, assim, eu vou sair por ali, por aquela rua de baixo ali, eu vou dar a volta, eu vou na padaria mais longe que tiver, lá em cima, a padaria lá do seu, sei lá, do seu Antônio. Vou lá na padaria do seu Antônio, do seu Manel, né? E eu vou comprar pão lá porque eu não quero me deparar com essa, sabe, com essa panela de atormentado, de atormententos. Aí você vai. Parece assim que, não sei, parece que alguma coisa foi lá e contou para aquela panela de atormentados. Que eles estão, nem que seja fazendo caminhada. Lá perto da padaria do seu Antônio, do seu Maná. Tá. E aí já começa. Aí você entra. E eles já são de provocar. Aí você entrou na padaria, ele já entra também como quem quer comprar alguma coisa. Já começa a provocação, começa isso, mas aquilo, e como você vai lidar com isso. Então, isso acontece no nosso dia a dia, gente. Isso acontece. Né? Tenho certeza que você está aí pensando, né? Que você está pensando aí num familiar, num amigo, em algo da sua empresa, algo, né? que acontece. E como se livrar disso? Então a gente precisa ter autocontrole, a gente precisa olhar para dentro da gente e se sair dessa numa boa, porque não tem como se sair, né, fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Não dá, você vai ter que quebrar os ovos. E aí você precisa ter traquejo, senão você esfacela os ovos todos, você perde, né? Cai casca junto com tudo ali no meio da panela. Então, a gente precisa ter autocontrole, mas isso não é hoje, não é amanhã, não é depois, não. Gente, olha, às vezes a gente fica a vida toda tentando. E a gente morre descobrindo que não conseguiu. E não é fácil. Não é fácil viver, porque se fosse fácil, então o mundo não seria de prova e expiação, ou seja, você não teria brigas aqui e ali, contendas, você seria você assim já purificado, seria um anjo de candura. E se você não é um anjo, porque você é pecador, está aqui. E o outro, consequentemente, mesma coisa que você. Então a gente tem que lidar no nosso dia a dia conosco mesmo e esquecer os outros. Lidemos conosco no nosso dia a dia. Olhemos para nós e mostremos para nós o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós precisamos do nosso autocontrole e da ajuda divina, é claro. Mas não é Deus me ajude, Deus me dê força para que eu consiga vencer as minhas batalhas. E eu consigo vencer a maioria das minhas batalhas quando eu foco
no bem maior, que era a resolução daquele problema. E não é hoje, não é amanhã. Eu estou há 3 anos nessa busca. Muitas coisas eu já consegui, mas milhares e milhares de coisas eu ainda não consegui. E eu preciso mudar a minha vida para que eu tenha uma vida melhor, assim, possível, emocional. Já consegui muitas coisas, mas preciso mudar muito. E como eu estava falando nesses estudos, que é muito difícil a gente lidar com as milhares de índoles em volta da gente. É fácil lidar conosco, mas lidar com os outros não. E nós não prestamos atenção que quando nós fazemos as nossas orações, quando nós pedimos ajuda a Deus, quando nós pedimos, né, paz, benevolência, na verdade nós estamos pedindo para as pessoas à nossa volta, que eles já venham prontos e que nós só administremos ali. E não é assim que funciona. Não é assim que acontece. A vida não é assim. Porque se assim fosse, Jesus não teria morrido na cruz. Ele não teria sofrido tudo o que ele sofreu. Ele não teria padecido de chicote. Ele não teria recebido uma lança ao lado. Ele não seria traído com um beijo no rosto. Ele não seria procurado em todos os lugares até ser encontrado lá no Monte das Oliveiras. Ele não teria passado por milhares e milhares de coisas. Não teriam perseguido, né? Herodes não teria mandado matar todos os meninos de 2 anos, restando só Jesus. Talvez alguém outro, mas não tem relato. O relato é que só sobrou Jesus porque José fugiu juntamente com Maria para salvar a vida dele. E voltou tempos depois. E voltou de outra, como se tivesse nascido em outra cidade, que é para ninguém saber que nasceu ali. E era o rei dos judeus, que eles não consideraram rei. Então, para nós cristãos, claro, para eles lá eles não consideram até hoje. Eles consideram como um profeta. Então, Jesus não teria sofrido tudo isso se fosse ao contrário. Tá? Porque ele sabia lidar com as emoções dele, com a situação dele, mas lidar com a de cada um é difícil. Ambição, angústia, medo, medo de morrer mesmo, porque muitos ali que condenaram a ele, que praticaram atrocidades contra ele, sabia que estavam errados, mas sabia que se deixasse ele vivo, se ajudasse ele a fugir ou alguma coisa assim, eles iriam morrer, eles iriam padecer sobre aquilo. E eles não estavam dispostos àquilo. Então, aconteceu tudo o que aconteceu. Então, se com ele aconteceu tudo isso, imagina com a gente. Então, a gente precisa ter discernimento, ter certeza de quem nós somos nessa vida e saber que nós vamos sofrer, saber que nós vamos comer assim um pão, né, que o diabo amassou, mas nós somos capazes de resolver as nossas dificuldades emocionais, mas sempre resolvendo os nossos problemas emocionais, esquecendo os problemas emocionais dos outros, porque cada um resolve o seu problema, certo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!